Livro Deuses Falsos, capítulo 5, parte 3. A ilusão de que estamos no controle. Aprendemos aqui que a teologia tem a sua importância, que muito do nosso vício em poder e controle se deve a concepções falsas acerca de Deus. Deuses criados por nós permitem sermos senhores do nosso destino. O sociólogo Christian Smith deu o nome de deísmo moralista e terapêutico ao entendimento dominante acerca de Deus que descobriu entre americanos mais jovens. No livro Exame da Alma, a vida religiosa e espiritual dos adolescentes americanos, ele descreve esse conjunto de crenças. Deus abençoa e leva para o céu aqueles que tentam ter uma vida moral e decente, a crença moralista. O objeto central é não se sacrificar ou negar a si mesmo, mas ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo, a crença terapêutica. Embora Deus exista e tenha criado o mundo, não precisa estar particularmente envolvido em nossa vida, exceto quando há um problema. Isso é deísmo. Essa visão de Deus faz literalmente de você senhor do seu destino e comandante da sua alma. Salvação e felicidade dependem de você. Alguns têm chamado nossa atenção para o fato de que o deísmo moralista e terapêutico só poderia se desenvolver entre pessoas privilegiadas de uma sociedade tranquila e próspera. Gente que está, entre aspas, no auge, sente-se ávida por atribuir sua posição ao próprio intelecto, astúcia e trabalho duro. A realidade é bem mais complicada. Relacionamentos pessoais, ambiente familiar e o que parece ser pura sorte determina quão bem-sucedida uma pessoa é. Somos o produto de 3 fatores: genética, ambiente e escolhas pessoais. Mas sobre 2 deles não temos qualquer poder. Não estamos nem perto de sermos responsáveis por nosso sucesso, como a visão popular de Deus e da realidade nos levam a pensar. A cultura popular costuma dizer aos jovens: você pode ser qualquer coisa que estabelecer em sua mente. Mas é cruel dizer uma coisa dessas para um menino de 8 anos, 1,62 m de altura, que anseia, mais do que tudo na vida, jogar na defesa de um time da National Football League dos Estados Unidos. Para usar um exemplo extremo, se você nascesse em uma tenda no interior da Mongólia, não importaria o quanto se esforçasse ou como usasse os seus talentos. Você acabaria pobre e impotente. Aproximando-nos mais da nossa situação, pense no impacto do seu histórico familiar sobre sua vida. Você pode passar os anos de juventude dizendo para si mesmo: não será igual a seus pais, que será dono do seu próprio nariz. No entanto, mais ou menos na metade da sua vida ficará mais claro o quanto sua família o influenciou de maneira indelével. O livro Outliers, de Malcolm Gladwell, está repleto de estudos de caso que demonstram como o sucesso é, em grande medida, produto do nosso ambiente. O autor cita como exemplo uma série de advogados judeus de Nova York, todos nascidos por volta de 1930. Uma casualidade temporal lhes conferiu muitas vantagens. Frequentaram escolas com poucos alunos, em que receberam mais atenção dos professores. Tinham à disposição faculdade e educação jurídica da melhor qualidade, embora barata na época. Por causa de atitudes antissemíticas, foram excluídos de escritórios de advocacia famosos, o que os obrigaram a optarem por especializações relacionadas à disputa entre acionistas pelo controle de empresas, área em que os advogados com uma carreira bem estabelecida não se envolveriam. Mas acontece que isso lhes deu enorme vantagem competitiva nos anos de 1970 e 1980, quando aquisições agressivas começaram. Todos ganharam quantias enormes de dinheiro, embora, diferentemente de Gladwell, eu conferiria igual importância aos 3 fatores da hereditariedade, do ambiente e da escolha pessoal. O livro dele defende em vigor a tese de que não somos tão responsáveis por nosso sucesso quanto gostaríamos de pensar. A maior parte das forças que vêm de nós, quem somos, estão nas mãos de Deus. Não deveríamos nos encher de orgulho em favor de um contra o outro, escreveu o apóstolo Paulo, pois quem te faz diferente dos demais?
E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas? Como se não tivesse recebido? 1 Coríntios 4, 6, 7. Nabucodonosor havia assumido o crédito pela própria ascensão e notoriedade. Agora começou a ser humilhado e suas visões inverídicas acerca de Deus foram mudando, mas sem transformações muito profundas. Outra intervenção de Deus seria necessária. O rei louco. No capítulo 4, Nabucodonosor se descreve como estando em seu palácio satisfeito e próspero, quando teve outro sonho, este não só perturbador, mas também aterrador. Foi um sonho envolvendo uma árvore enorme, aspas. A sua altura chegou até o céu e era vista até os confins da terra, e toda a criatura se sustentava dela. Daniel 4, 11 e 12. Mas então se ouviu uma voz ordenando: derrubai a árvore. E a voz começou a falar sobre a árvore, tratando-a no texto hebraico por ele, e dizendo: deixai na terra o tronco com raízes, seja mudada a sua mente, que deixará de ser humana, e lhe será dada a mente de animal, até que se passem 7 anos. Com medo e tremor, o rei mandou chamar Daniel, que ouviu o sonho e empalideceu. Depois de permanecer em silêncio por algum tempo, o profeta apresentou a interpretação. Esta é a interpretação, ó rei. É decreto do Altíssimo, que é enviado ao rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer grama como os bois. Serás molhado pelo orvalho do céu, até que passem 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Portanto, aceita o meu conselho, ó rei, abandona teus pecados, praticando a justiça, e renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia para com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Daniel 4, 24, 27. O primeiro sonho, de certa forma, havia sido uma lição acadêmica. Falava em termos gerais sobre o caráter de Deus e o caráter do poder humano. Dessa vez, Deus estava sendo mais pessoal. As lições acadêmicas não tinham ajudado. O rei continuava um tirano. Ainda oprimia determinadas raças, classes e os pobres. Versos 17. Agora, Deus lhe ensinaria o que ele precisava aprender. Mas há esperança. A árvore seria cortada, mas o tronco permaneceria no chão para voltar a crescer. Deus não estava à procura de retribuição, vingança ou destruição. A questão era disciplina, dor imposta com os propósitos de correção e redenção. Que lição Deus queria incutir no coração de Nabucodonosor? A seguinte, aspas. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e estabelece sobre ele o mais humilde dos homens. Fecha aspas. Isso significa que qualquer pessoa bem-sucedida simplesmente é receptora do favor imerecido de Deus. Mesmo as que estão no topo da hierarquia de poder, riqueza e influência mundiais, são, na verdade, as mais humildes, em nada melhor que ninguém. Essa é uma forma rudimentar do Evangelho. O que temos é resultado da graça e não de obras ou esforços próprios. Deus estava dizendo algo mais ou menos assim: Rei Nabucodonosor, você precisa entender que o seu poder lhe tem sido conferido pela graça de Deus. Se soubesse disso, você estaria mais descontraído e seguro e mais humilde e justo. Se pensa que conquistou sua posição por mérito próprio e obras, continuará se sentindo assustado e a ser cruel. Depois de 12 meses, quando andava no palácio real da Babilônia, o rei disse: não é esta grande Babilônia que edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Daniel 4, 29 e 30. O rei olhou para os seus domínios e, ao fazê-lo, o orgulho do seu coração o dominou. Naquele momento, uma voz do céu disse: o reino te foi tirado, serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer grama como os bois, e passarão 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer.
Daniel 4, 31, 32. Na mesma hora, Nabucodonosor passou por um período, ao que tudo indica, de doença mental grave e que muito ficou demente para habitar no interior do palácio, passando a viver em seu contorno entre os animais. A ressurreição da morte causada pelo orgulho. O que aconteceu? Uma das grandes ironias do pecado é que quando os seres humanos tentam se tornar mais do que são, igualando-se a deuses, caem a ponto de tornar-se inferiores a seres humanos. Ser seu próprio Deus e viver para a sua própria glória e poder leva ao tipo mais bestial e cruel de comportamento. O orgulho faz de você um predador, não uma pessoa. Foi o que aconteceu com o rei. No livro de C.S. Lewis para crianças, um dos personagens principais é um rapaz chamado Eustáquio Scrooge. Era evidente o seu desejo apaixonado por poder, mas ele o expressava de maneiras cruéis e mesquinhas, como só um estudante poderia fazer, provocando, torturando animais, fazendo fofocas e buscando agradar as autoridades adultas, um aprendiz de Nabucodonosor. Certa noite, Eustáquio encontrou uma pilha enorme de tesouros no interior de uma caverna. Extasiado, começou a imaginar a vida de facilidades e poder que teria agora. No entanto, quando acordou para seu horror, transformara-se em um dragão medonho. Dormindo em cima do tesouro feito, um dragão a guardá-lo, cheio de ideias gananciosas da natureza de um dragão em seu coração, ele se transformara em dragão. Tornar-se um dragão foi uma consequência cósmica natural. Pelo fato de pensar como um dragão, Eustáquio havia se transformado em um dragão. Quando colocamos o coração no poder, transformamos-nos em predadores embrutecidos. Tornamo-nos iguais ao que adoramos. Repetindo, tornamo-nos iguais ao que adoramos. Eustáquio agora, um ser muito poderoso, muito mais poderoso do que jamais sonhara, mas também medroso, horrendo e completamente só. Claro, é o que o poder por si só faz conosco. O choque da transformação de Eustáquio o humilhou e ele ansiou voltar a ser um menino normal. À medida que seu orgulho diminuía, a idolatria em seu coração começou a ser curada. Uma noite, Eustáquio, o dragão, encontrou um leão misterioso. O leão o desafiou a tirar suas escamas, a tentar arrancar sua pele de dragão. Ele conseguiu se desfazer de uma camada, mas descobriu que continuava sendo um dragão por baixo. Repetiu a experiência outras vezes, mas sem sucesso. Afinal, o leão disse: "Eu tiro a sua pele." Fiquei com medo das garras dele, pode ter certeza, mas a essa altura eu já beirava o desespero. Deitei-me de costas e deixei que ele retirasse a minha pele. A primeira incisão que ele fez foi tão profunda que pensei ter atingido o meu coração. E quando começou a retirar a pele, senti a pior dor da minha vida. Bem, tirou-me toda a pele animal, do modo que eu pensava que havia feito nas outras 3 vezes, só que não havia doído. E lá estava ela sobre a grama, só que muito mais grossa, escura e aparentando ter muito mais nódulos do que as outras. E ali estava eu, liso e polido, como um graveto sem casca, e menor do que antes. Eu havia voltado a ser um menino outra vez. O leão do conto de fadas, Aslan, representa Cristo. E a história testemunha o que todos os cristãos têm descoberto. O orgulho leva à morte, ao colapso e à perda da humanidade. Mas se você permitir que ele o humilhe em vez de amargurá-lo e voltar-se para Deus, em vez de viver para a sua própria glória, então a morte do seu orgulho pode levá-lo a uma ressurreição. Você pode surgir no fim plenamente humano, com o coração terno e não endurecido. Algo parecido aconteceu com Nabucodonosor, conforme as palavras do testemunho dele mesmo. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento. Voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor para a glória do meu reino.
Os meus conselheiros e os meus nobres se preocuparam e fui restabelecido no meu reino e minha grandeza se tornou ainda maior. Daniel 4, 34, 36. Quando ele, entre aspas, levantou os olhos ao céu, voltando-se para Deus, o resultado foi mais do que a restauração da sua santidade, da sua sanidade, e sua grandeza se tornou ainda maior. Verso 36. Trata-se de um padrão profundo de graça que vemos em grau máximo em Jesus. Nosso coração declara: eu me levantarei e serei como o Altíssimo por amor de mim mesmo. Jesus, no entanto, disse: eu me humilharei e descerei bem baixo por amor a eles. Tornou-se humano e foi para a cruz a fim de morrer por nossos pecados. Filipenses 2, 4, 10. Jesus perdeu todo o poder, perdeu entre aspas, e serviu para nos salvar. Morreu, mas isso levou à redenção e à ressurreição. Portanto, se como Eustáquio, Nabucodonosor e Jesus, você experimentar grande fraqueza, mas disser: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, como Lucas 23, 46, haverá crescimento, transformação e ressurreição. O exemplo e a graça de Jesus curam o nosso desejo pelo poder. A reação normal a nosso senso de importância é negá-lo, encontrar pessoas para dominar e controlar a fim de vivermos nossa negação. Mas Jesus nos apresenta outro caminho. Ao abrir mão do seu poder e servir, tornou-se o homem mais influente que já viveu. Todavia, ele não é apenas um exemplo, é um salvador. Somente se reconhecermos o nosso pecado, necessidade e impotência e nos rendermos à sua misericórdia, então nos tornaremos seguros em seu amor e assim seremos revestidos de poder, de uma maneira que não nos leva a oprimir as pessoas. A insegurança se foi, o desejo intenso de poder foi arrancado pela raiz. Como um pregador disse certa vez, aspas, o caminho para cima é descer, o caminho para baixo é subir, fecha aspas.